Igreja Assembleia de Deus, Harmonia. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, neste dia estamos felizes por Deus ter nos concedido mais uma oportunidade de estarmos unidos em espírito, em amor. Você aí no seu lar, nós aqui fazendo esse trabalho de mídia social. E nesse momento queremos lhe pedir que você compartilhe, que possa se inscrever no nosso YouTube, nosso canal, dar aquele like e fazer esse trabalho de divulgação dos cultos da nossa igreja. Nós estaremos iniciando o culto esta noite com uma oração, apresentando a Deus todas as pessoas que estão envolvidas na melhoria dessa situação, os profissionais de saúde, os que estão trabalhando porque não podem parar, os que estão detidos em casa, mas estão precisando da intervenção de Deus, os que estão enfermos, os que estão precisando de uma ajuda para que Deus possa se levantar em nome desta nação, em nome das famílias. Vamos orar então. E a você que tem o desejo de contribuir, você que é membro da nossa igreja, está a oportunidade de você fazer isso, está aí apresentando na tela o modo que você pode fazer, a sua transferência, o seu depósito. E certamente Deus vai te abençoar muito por isso, porque a obra de Deus não pode parar. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, Senhor, para fazermos a Tua obra. O objetivo é louvar o Senhor, é agradecer ao Senhor, é pregarmos a Tua palavra, é divulgarmos o nome de Jesus. Conforme Ele mesmo disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas aqui estamos, Senhor, para fazer a divulgação do Teu nome, para pregarmos o Evangelho. Senhor Deus, ajude cada um dos Teus filhos que congregam conosco aqui na nossa Assembleia de Deus Harmonia. Ajude o nosso pastor Moisés, a irmã Luzângela, seus familiares. Abençoe cada pastor, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono, cada líder de trabalhos da tua igreja. Ó Deus, abençoe as crianças, os adolescentes, os jovens, os irmãos, as irmãs. Ó Deus, os que estão no grupo de risco, ajude cada um deles, livre-os deste mal que tem circulado entre as nações, ó Deus, sobre este planeta Terra. O Senhor é o Deus que não perde o controle de nada. Então, Senhor, ajude a cada um deles. Aqueles que têm o desejo, Senhor, de estar contribuindo com a Tua obra. Meu Deus, que o Senhor possa abrir as portas do céu, fazendo com que eles recebam bênçãos inefáveis e indizíveis. Ó Deus, porque a Tua palavra promete isso. Deus eterno, fica conosco, receba o nosso culto, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz, meus queridos irmãos, estamos aqui nesta noite para continuar adorando a esse Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu convido a você, que é um adorador de Deus, para adorá-lo através dessa canção. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás.
fundo do mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz por estar com essa oportunidade aqui nessa noite e de louvar o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus é o Deus do impossível. Ele muda a história, Ele transforma, Ele liberta e leva o homem para o céu. Esta canção que vamos entoar aqui fala deste milagre. Jesus, Ele cura e transforma. Ele é o Deus do impossível nesta noite. Vamos louvar o nome do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, 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 oh. Ele é Deus. Tudo vai dar certo. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, nesta noite de domingo, estamos aqui felizes por Deus nos ter dado mais um dia de paz. Logicamente, estamos com um caráter de culto diferenciado, mas o nosso objetivo é chegar até você com a palavra de Deus, com os louvores, com a oração, com a intercessão a Deus pela sua vida. Certamente tem muita gente que está sendo beneficiada nesse momento porque está podendo parar para refletir, para ouvir os louvores, para ouvir a palavra de Deus. E assim o Evangelho de Jesus está sendo proclamado, pronunciado através das redes, das mídias sociais. E você está convidado também a compartilhar conosco, com seus amigos, o culto esta noite. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estaremos lendo um texto no livro dos Salmos, de número 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria.
Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua compaixão. Senhor, ajude cada ouvinte que nesse momento está conosco, participando do nosso culto, aqui na nossa Assembleia de Deus Harmonia. Ó Deus, abençoe cada um dos teus filhos, o nosso pastor Moisés, nossa irmã Luzângela, seus familiares. Ó Deus, a cada obreiro desta igreja, ajude cada líder dessa congregação, que nesse momento estão sentindo a falta, sentindo saudade de estarmos juntos para louvar o teu nome, para engrandecer a tua bondade, para louvar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um deles e conforte cada coração e que este momento seja muito breve para que juntos possamos outra vez nos reunir. Ó Deus, aqueles que têm recebido a bênção do Senhor, ajude cada um deles para que possam ser agradecidos. Ó Deus, e que nesta noite receba o nosso culto, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, nesta noite gostaríamos de falar sobre a disciplina e a restauração do povo de Deus. É uma realidade que nós devemos sempre buscar do Senhor, sempre a sua restauração, a restauração para nossas vidas. Você e eu sabemos que não estamos vivendo tudo o que Deus tem e quer para cada um de nós. Porque Deus tem muito mais para nos dar, além do que nos já tem dado até hoje. E este salmo retrata isso claramente, para nos lembrar um pouco sobre o contexto deste salmo que lemos. Faremos uma retrospectiva. Deus chamou a Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão constitui família, essa família torna-se uma nação. Esta nação, sob a liderança do patriarca Jacó, o neto de Abraão, filho de Isaque. Ali, pela fome que acontece em Canaã, eles descem para o Egito, onde permanecem lá por 400 anos. Então Deus, com mão forte, com braço poderoso, tira Israel do cativeiro egípcio e enviando 10 pragas. E ali ele destrói e desmoraliza as divindades egípcias, aquele maior império dos dias de Jacó, de Abraão, de Isaque, do povo de Israel. Então Israel ficou 40 anos perambulando pelo deserto, sob a liderança de Moisés. Moisés morre e Deus levanta Josué, e este conduz o povo à terra santa, à terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Mas Josué também morre. E Deus é quem assume a liderança do povo de Israel, num período chamado teocrático. Deus como líder, como rei de Israel. E aí vem o período dos juízes. Esse tempo que durou 300 anos aproximadamente, houve oscilações em Israel entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Em seguida, surge então a monarquia. O povo começa a pedir que Deus pusesse um rei como líder deles. O povo rejeita Samuel e rejeita Deus. E agora começa a pedir um rei. E aí surge,
40 anos do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, mais 40 anos do reinado de Davi e mais 40 anos do reinado de Salomão. Esse período que foi chamado de período do Reino Unido, porque até então eram 12 tribos de Israel unidas sob o domínio de um único rei. Com a morte de Salomão em 931, assume seu filho Roboão e nesse momento o reino é dividido. Reino do Norte, cuja capital era Samaria, também conhecida como Reino de Israel, e Reino do Sul, com Jerusalém como capital, conhecida como Reino de Judá. O Reino do Norte, formado por 10 tribos, teve 19 reis, com 8 dinastias, e nenhum rei neste período, nesse Reino do Norte, foi piedoso. Todos eles foram reis maus, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, em 722 a.C., eles foram levados cativos pela Assíria e jamais foram restaurados. Segundo Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6 diz: o rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e os fez habitar em Halá, junto a Rabor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. O Reino do Sul, formado por 2 tribos apenas, as tribos de Judá e Benjamim, procedia justamente da dinastia davídica. Este reino teve altos e baixos, momentos de glórias e tempos de calamidade. Houve também reis piedosos no trono e reis perversos e maus. Mas em 587 a.C., também este reino foi definitivamente conquistado pelos babilônicos, sob a liderança do rei Nabucodonosor. E ali ficaram por cerca de 70 anos. Segundo Crônicas 36, versos 15 a 19, a Bíblia diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras do Senhor e expuseram ao ridículo aos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Ele enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Jeremias 25:11, o profeta escreve: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Mas o que foi que levou Deus a tomar essa decisão de permitir que os inimigos invadissem Israel e levasse cativo o seu povo, o povo de Israel? O motivo era um único: a desobediência a Deus. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 7, a Bíblia diz: tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito.
de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses. Então, ao se deparar com esta realidade, estando já no exílio babilônico, os judeus ficaram tristes, desolados, desanimados. E os babilônicos pediam aos judeus que cantassem os hinos de Sião. No Salmo 137, o salmista escreve, do 1 ao 4, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Esse versículo 1, junto aos rios da Babilônia, fala de um tempo de reflexão que o povo agora começou a ter. Porque todos nós, vez por outra, nos deparamos sentados no cantinho da reflexão, nessa sala chamada reflexão. E ao entrarmos nela, vêm todas as lembranças, boas e ruins, das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. E o nosso inconsciente, que é o nosso maior juiz, começa a nos condenar. Mas o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador e o nosso ajudador, ele clama e ele geme dentro de nós, a que a gente se convença de que precisamos voltar-nos para Deus. Talvez nessa hora estejam vindo aí no teu coração, na tua mente, as lembranças que trazem saudades de Sião. Sião, que é a cidade de Deus. Sião, que significa fortificação. Sião, que pode ser comparado como o tempo e o lugar onde você prestou a Deus um culto, um louvor, uma adoração. E que agora você está aí com sua harpa pendurada, com seus talentos enterrados, com os dons que Deus te deu aí desprezados, e Deus cobrando de você. Versículo diz ali nos salgueiros, no versículo 2, penduramos as nossas harpas. A harpa pendurada significa o desprezo e o abandono, a adoração a Deus. O tempo bom, o tempo que se ouvia a voz de Deus, que se sentia Deus. Pela desobediência, o povo de Israel agora foi levado cativo para a Babilônia. Os seus algozes, os seus captores, os seus opressores, os que levaram cativos, pediam agora canções de Sião. Porque os judeus sempre foram muito alegres, sempre foram um povo animado, ali para louvar a Deus, ali dançando, mas naquele momento ninguém tinha ânimo e coragem para louvar a Deus, para cantar um dos hinos de Sião. O povo tinha perdido a liberdade, o povo tinha perdido a sua pátria, o povo tinha perdido o seu templo, o povo estava agora sem família, perderam o culto, perderam o sabor das festas. Agora o que eles tinham era o cerco, a fome, a espada, o opróbrio, a escravidão. Tudo isso veio servir para trazer angústia e infelicidade para cada povo judeu ali no cativeiro babilônico. Esse povo agora que estava entregue à crise da desinstalação, às margens do rio da Babilônia. Isso significa dizer que eles foram arrancados do seu lar, seus vínculos foram quebrados, perderam seus bens, suas famílias,
estão aonde jamais gostariam de estar. O povo de Israel estava entregue à crise da apatia coletiva. Nós nos assentamos. Apatia é desânimo crônico, é morte da esperança, é apostar que a crise é algo imutável, é aceitar o caos. Todos estão agora apáticos diante dessa opressão da Babilônia. O povo de Israel estava agora entregue à crise da melancolia. Nos assentamos e choramos. Juntos eles faziam o coral do gemido, do choro, a orquestra do lamento, a sinfonia do soluço. Eles não cantavam, eles não sonhavam mais, não reagiam à crise. O povo de Israel estava entregue à crise da nostalgia, lembrando-nos de Sião. Eles estão amargos com o presente, porque não largaram o passado. Eles só cantam os cânticos de Sião em Sião. Eles dependuraram as harpas, não fazia sentido para eles serem crentes em casa ou no cativeiro. Eles entendiam que para ser crentes era preciso estar na igreja, no templo. E agora estavam impedidos disso porque não tinham mais templo, não tinham mais a cidade. Tudo estava queimado e destruído pelos babilônicos. O povo de Israel estava entregue à crise da mágoa incurável. Brotou no coração deles uma revolta, um desejo de vingança. Eles dizem no versículo 9 do Salmo 137, feliz aqueles que pegarem teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Isso aqui é um pedido de vingança que eles fazem. Mas agora, isso passou. O Salmo 126 é um salmo que vai mostrar agora a libertação do cativeiro, aonde esse sentimento de vingança não existia mais. Eles agora tinham um motivo para adorar a Deus, para louvar a Deus, para sorrir. Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro a Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até entre outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é justamente um salmo pós-cativeiro. Os judeus que antes estavam mortos, agora se viam como que em vida. Os judeus que eram prisioneiros agora estavam livres. Os judeus que estavam perdidos agora foram encontrados. Esse texto não nos revela apenas um fato passado, um fato histórico. É preciso que cada um de nós olhemos com muita atenção e percebamos, e precisamos saber que tudo o que Deus fez no passado, Ele ainda pode fazer nos nossos dias, nos dias de hoje, porque Deus nunca mudou. Ele é o mesmo Deus que, assim como restaurou no passado, Ele ainda restaura hoje, no presente. Ele age no presente. O Deus que tirou o povo de Israel de uma terrível e amarga escravidão é o mesmo Deus que está aqui, está aí perto de você hoje, para arrancar você desse cativeiro existencial que você está vivendo e que lhe traz Ele traz o tempo de restauração para a sua vida. Este Salmo 126 nos fala de restauração. Ele descreve 3 períodos na vida do povo de Israel. O período passado, onde as maravilhas que Deus fez, a gente deve buscar a Deus com fervor no tempo presente. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião,
Foi como um sonho, a boca se encheu de riso, e eles disseram, e as nações também diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Também traz o tempo presente. Aqui surge um desafio a enfrentar, um presente de crise, porque eles agora dizem: Senhor, no versículo 4, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E para o tempo futuro, eles fazem um investimento e uma promessa. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Nessa passagem da libertação do povo de Israel da escravidão, a gente percebe que aquilo que parecia ser impossível, Deus faz possível. O rei da Babilônia morre, o império babilônico agora ganha um novo monarca, e o povo recebe a ordem de retornar para a sua cidade, para fazerem o seu culto, para estarem juntos às suas famílias. E Deus abre as portas do cativeiro, as portas da Babilônia, as portas da escravidão, e torna o povo livre. E quando eles recordam esse fato, eles dizem que foi algo muito maior do que eles esperavam. Olha só o que a gente pode tirar de lição nesse Salmo 126. Em primeiro lugar, a intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa. Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro a Sião, ficamos como os que sonham. O nosso Deus é o mesmo Deus que hoje ainda pode entrar na tua vida, entrar na tua história, quebrar os teus grilhões, quebrar as tuas correntes e amarras, tornando você livre. Talvez você nem tenha mais esperança e já esteja apostando no fracasso, dizendo que não há mais saída, que não há mais solução, que o teu problema é muito grande, que é insolúvel, que não há mais o que fazer com o teu casamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, hoje mesmo, Ele pode romper essas tuas amarras e tornar você livre, fazendo muito mais além daquilo que você esteja pedindo ou pensando. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. A libertação não é obra humana, é intervenção sobrenatural de Deus. É Deus quem restaura, é Deus quem nos tira da cova, é Ele quem nos põe de pé, é Deus quem nos faz sonhar de novo, é Ele que nos enche de poder e nos faz mais do que vencedores por Cristo Jesus. A segunda lição que a gente aprende aqui nesse Salmo 126, versículo 2: então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando nós pensamos que não há mais saída, Deus restaura a nossa sorte, Deus restaura a tua esperança, Ele cura o teu coração, Ele renova o teu ânimo. Deus faz com que o milagre operado na tua vida seja visto por todo mundo, por tua família, pela igreja, pela cidade, pelos teus parentes, pelos teus amigos. É assim que Deus trabalha, é assim que Ele age. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Em terceiro lugar, a intervenção de Deus gera reconhecimento sincero. O versículo 3: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Quantas maravilhas Deus já fez. Deus lhe deu vida. Deus lhe deu saúde. Deus lhe deu inteligência. Deus lhe deu prosperidade. Uma casa para morar. Um emprego. Um cônjuge. Filhos, amigos, igreja, a salvação. Deus tem coberto você de tantas coisas generosas. A libertação espiritual, o nome escrito no livro da vida. Porém, é preciso a gente reconhecer isso e dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste na minha vida. E hoje eu preciso olhar para trás e ver o que tu fizeste por mim e ser agradecido. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Se a gente for analisar os verbos dos versículos 1 ao 3, todos estão no passado. Quando o Senhor trouxe, ficamos como os que sonham. Então as nações diziam, grandes coisas o Senhor fez. São verbos ditos no passado. Eles estão alegres pelas vitórias do ontem, mas ao se depararem com o tempo presente, a vida deles agora está como um deserto. Olha o versículo 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. A gente aprende aqui que um passado glorioso não é garantia de um presente de glória. Talvez hoje seja o tempo de lembrarmos dos tempos lá atrás, quando líamos a Bíblia com desejo ardente pela palavra do Senhor. Quando tínhamos o desejo de que Jesus voltasse logo. Quando orávamos com tanto fervor. Quando tínhamos o coração deleitado em Deus. É hora de dizermos a Deus isso: Senhor, restaura a minha vida, Senhor. Restaura a nossa sorte. Se você andou com Deus ontem, precisa continuar andando com Ele hoje. Se você foi cheio do Espírito Santo ontem, precisa continuar sendo cheio do Espírito Santo hoje. Se você foi fiel a Deus ontem, você precisa continuar sendo fiel a Deus hoje. O fato de você ter tido vitórias ontem não é garantia de que você terá vitórias hoje. Hoje você precisa andar com Deus de novo. Por isso o versículo 4 diz: restaura, Senhor. Restaura. A gente aprende que a sequidão de hoje não deve ser motivo de desânimo, mas motivo de clamor. Restaura-nos, Senhor. Não se conforme em viver uma vida de sequidão espiritual. Não se conforme em andar longe de Deus. Não se conforme em estar com o coração seco, árido, mas clame a Deus. Nesse versículo a gente aprende que a restauração é fruto da oração fervorosa. Restaura, Senhor. Todos os avivamentos que a gente ouviu falar ou que leu da história da igreja, todos eles nasceram nos momentos mais difíceis e cruéis, momentos de crise. E é exatamente quando a igreja está em crise que ela começa a clamar a Deus e dizer: meu Deus, nós estamos secos. Meu Deus, nós queremos mais da tua presença. Meu Deus, nós queremos mais do teu poder. E aí então o Espírito Santo começa a trabalhar e começa um despertamento espiritual, um avivamento. É quando você está inconformado com a sua condição hoje, que você começa a clamar: restaura-me, Senhor, restaura-me, Senhor. E Deus se levanta. Foi assim também no dia de Pentecostes. Aprendemos que a restauração é um milagre de Deus. Em outra tradução diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb é o maior deserto do sul de Israel, na Judeia.
Toda a região da Judeia ela é deserta, mas o Negueb é o maior deserto que há na Judeia. São 11 meses de pura seca, muito sol, e há apenas um único mês no ano, em que surge um fenômeno milagroso. De repente, as águas começam a brotar das montanhas, descendo como uma cachoeira, formando um rio, e em todo o leito, por onde essas águas vão passando, vão nascendo plantas várias, gerando vida. Aleluia. É isso que o salmista diz, quando ele vê aquela visão, ele entendia do que estava dizendo. Senhor, restaura-nos como o milagre das torrentes do Negueb. Senhor, faz o mesmo com a minha vida. A minha vida está um deserto, está seca. A minha vida está sem oração. Minha vida está sem alegria, sem entusiasmo, sem vigor espiritual. Então, Senhor, que tudo que está seco venha ficar verde, que tudo que está infrutífero, que venha frutificar, que tudo que está sem vida, que tenha vida abundante, Senhor. Esse é o Deus que opera o milagre da restauração. Isaías 44, versículos 3 a 5 diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Deus quer restaurar a tua vida hoje. Jeremias 31 e 25, a Bíblia diz: restaurarei o abatido e saciarei o enfraquecido. Romanos 15, 3, a Bíblia diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isaías 61 e 7 diz: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. Mas é preciso haver o quebrantamento, o desejo pelas coisas de Deus, o desejo por Deus. Você que nos assiste, hoje é um dia de você refletir sobre a sua vida. Pense nisso. Deus, Ele ama você. Jesus, Ele tem um projeto para a tua vida. Você não pode permanecer na mesma condição que está. Jesus, Ele quer transformar a tua vida. Ele tem prazer em resgatar você. Porque foi por isso que Ele morreu. Ele morreu por você. Foi por você. Jeremias 30 e 17 diz: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Aleluia. A maior enfermidade que o homem tem é a enfermidade da sua alma. A alma que chora, que clama, que busca a Deus e que às vezes não é ouvida por nossos ouvidos. Às vezes a gente ignora a sede de Deus, a fome de Deus, e nos colocamos como judeus na Babilônia, colocando as nossas harpas penduradas. Mas Deus, Ele quer restaurar a tua vida, e Ele quer que você cante o hino de Sião, conforme o Salmo 126.
que vai dizer o louvor a Deus, quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião. Nós ficamos como os que sonham. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Então entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Ele fará tudo. Aceite Jesus como Salvador da tua alma. Ele morreu por você. Que Deus em Cristo abençoe muito a sua vida. Eu estarei orando por você agora. Senhor Deus e Pai. Ó Deus, nesse momento quando temos ministrado a tua palavra sobre a disciplina e a restauração do povo de Israel. Ó Deus, assim como eles passaram por aquilo, hoje nos serve de exemplo. Ó Deus, esta terra está ferida. O povo tem negado o teu nome, tem desprezado o Senhor. As pessoas têm deitado nos seus prazeres, ó Deus, nos seus egoísmos, nas suas vaidades. Mas o Senhor é o Deus que restaura. Então, Senhor, através do Espírito Santo, vá em cada mente, vá em cada coração e fale, Senhor, dizendo: você precisa voltar. Senhor, restaura o teu povo, restaura essa nação, restaura as famílias. Quantos lares destruídos, quantas pessoas, meu Deus, que estão agora angustiadas, tristes, infelizes. Mas o Senhor é o Deus que traz a paz, o Senhor é o Deus que traz a alegria. O Senhor é o Deus que liberta, que salva, que quebra as amarras, as algemas, as correntes. Ó Deus, a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela vai até a divisão da alma, ela entra nas juntas e medulas. Ó Deus, a tua palavra, ela faz o efeito. Então, Senhor, que esta palavra entre agora nos corações. Faça o milagre, Senhor, o milagre da salvação, da libertação, pelo poder do nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada lar, em cada vida, em nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Olha para ele. Volto que para minha obra reservei, lembro de que por tua alma eu sofri. Morri pelo mundo inteiro e ao meu Pai obedeci. Com muito amor, segue este exemplo que te dei. Apacenta minha grei, pra isto foi que te remi. Vocês cantam comigo, tira o temor, diga. Tira o temor do coração, esforça que eu te ajudarei. Traz a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recusares, eu de ti requererei o que eu tenho preparado para ti. Olha, a mente humana não consegue compreender. Se creres nisso, faça como fez José, vendido, preso e injuriado, mas guardou a sua fé. No tempo certo, a sua bênção chegou. De Faraó
saiu a ordem, disse: José, governador. A igreja canta, tira o temor, diga: tira o temor do coração, esforça, que eu te ajudarei. Dais a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te chamei para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recusares, eu de ti requererei. Obedecer é melhor que sacrificar. Se assim fizeres, muito prazer me darás. Como Enoque, eu te arrebatarei, de glória te revestirei, como as estrelas brilharás. Sou Deus que falo e cumpro porque sou fiel. Todo poder já foi me dado, aqui na terra como no céu. Não tenha medo, tira o temor do coração, esforça que eu te ajudarei. Faz a mensagem, cumpre agora o que eu te falei. Eu te chamei para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recusares, eu de ti requererei. Tira o temor do coração, esforça que eu te ajudarei. Traz a mensagem, cumpre agora o que eu mandei. Eu te escolhi para este fim, meus dons com muito amor te dei. Se recusares, eu de ti requererei.